vendas. Sua vida profissional, pelo pouquinho que eu conheci, foi modelada sobre vendas. Sim. Vendas é dom, é treino, é um pouco de dom, um pouco de treino. Conta pra nós aí. O meu livro, do 0 ao milhão de campeão de vendas, é um storytelling da minha vida. Assim, uma vida simples, que todo mundo fala assim, ah, mas vendas é a pessoa que não deu certo na vida e aí ele vira vendedor. Sabe aquela história? Se você não passar no vestibular, é só você ser vendedor. Então, Bruno, você falou aqui sobre processos que uma pessoa pode se formar um vendedor. Quais foram os processos que você passou e quando que você se descobriu vendedor? E aí eu tô fazendo consultoria de vendas hoje pro Grupo Primo, em Alphaville, com o Thiago Nigro e o Flávio Augusto, que são sócios, né, no empreendimento. E assim, as pessoas me perguntam, como que você chegou até esses caras? E aí, respondendo a sua pergunta, não precisa ficar bajulando o Flávio Augusto. Claro que eu vou postar uma foto com eles, posso postar uma foto com eles, até porque eu tô ali. Mas assim, tive dicas de aula presencial com o Flávio, até o livro assim que ele me falou, ele falou, rapaz, você pensa muito em vender livro. Tira isso da sua cabeça de vender livro. Se você pegar esse livro aqui do 0 ao milhão e doar para 40 mil pessoas, vão achar que você tá louco, né? Você imprimiu 40 mil livros e doou para 40 mil pessoas. Deus permite que volte tudo na tua vida. Volta em 200x, 300x, 500x. Não é sobre o livro, é sobre a sua história que precisa perpetuar. Eu nunca me considero um bom vendedor. Aliás, eu não sou um bom vendedor. Eu sou um cara que estudo todos os dias, porque o dia que eu me achar que eu sou melhor que algum companheiro meu, eu tô na decadência profissional. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera. Vem chegando aqui para assistir mais um episódio do nosso Podcastle TV. E aí, minha parceira de bancada e de vida, Rafa Medina. Hoje teremos muitos aprendizados, hein? Eu tô bem curiosa. O bate-papo hoje é sensacional, ó. Já tô aqui, ó. Dá um foco aqui, hein? O livro do 0 ao milhão, do meu parceiro Bruno Chagas. Tô vendo aqui, ó, o encantador mundo das vendas. Essa frase aqui me paralisou. E eu conheci o Brunão numa palestra que ele estava realizando no evento do Carlos Wizard. Então o Brunão é o cara que vai te falar de vendas, atendimento ao cliente, prospecção, liderança, comunicação, realiza mentorias. Ele é um mestre aqui das vendas, então se você quer performar seus resultados na vida profissional, performar sua empresa, pega um papel e uma caneta e vai anotando, porque o podcast de hoje vai ser uma mentoria para alavancar sua vida. Brunão, seja muito bem-vindo, meu irmão. Uma honra ter você aqui com a gente. Bruno Chagas, do 0 ao milhão, de um campeão de vendas, hein? Aí sim, hein, Brunão? É uma enorme satisfação estar participando aqui hoje, me sinto honrado, primeiramente na cidade de Campinas. Eu falo que tem uma benção nessa cidade, viu, Rafa? Campinas foi onde começou o meu primeiro contrato na área de engenharia civil, com a tradicional MRV Engenharia. Eu tenho bastante carinho por essa cidade, então
voltar para Campinas é como se estivesse voltando um pouquinho no meu passado, porque tudo começou em Campinas, depois espalhou para o Brasil, o sucesso inteiro. Eu estou muito feliz aqui com a oportunidade, agradecer o pessoal da técnica aqui. Estava até brincando com o pessoal, né? O pessoal mais jovem e tal, estou um pouco mais experiente, né? Então a gente vê os meninos trabalhando, até brinca com eles. Teve até aquela resenha, ó, você que se chama Enzo, pode ficar tranquilo, porque nós não temos esse negócio de brincadeira com Enzo, porque a geração dos novos estão ajudando todos, então não tem esse preconceito de 20, 30, 40, somos todos iguais, e hoje nós vamos interagir bastante e contar um pouquinho da minha trajetória aí na área de vendas, na área comercial. Vamos para cima, Brunão. Brunão, vamos lá. Já quero te começar com uma pergunta aqui. Vendas. Sua vida profissional, pelo pouquinho que eu conheci, foi modelada sobre vendas. Sim. Vendas é dom, é treino, é um pouco de dom, um pouco de treino. Conta para nós aí. As pessoas sempre me perguntam isso, né? Bruno, vendas é um dom? Olha, eu acredito que vendas é um processo. Vendas não é um instinto, mas, eu tenho um instinto de vendedor. Você pode ter uma predisposição, comunicação, oratória, mas vendas é um processo. Eu posso pegar uma pessoa da roça que plantava mandioca, né? A gente sempre brinca, né? Aquela pessoa que veio lá da Bahia e vem aqui querer trabalhar em São Paulo. Olha, eu estou disposto a aprender, eu sou um pouco tímido, de repente a pessoa até um pouco de gagueira, eu já tive vendedores na minha carreira que tinham dificuldade de comunicação, mas a pessoa que segue o passo a passo, o script, não é uma forma de sucesso, mas eu acredito que vendas é um processo que treinado todos os dias, eu acredito, Gustavo, que leva a pessoa para a glória, porque eu acho que é muita prepotência, né? De falar assim, eu sou um vendedor que vem de uma pedra ao avião. Eu estou aqui numa pedra, eu chego para um avião. Eu acho que tem uma frase que eu gosto, que eu aprendi, o cliente ele compra no tempo dele sem pressão. Eu não gosto daquela venda que você pega o cara pelo pescoço e tem que vender. Eu acho que é uma série de perguntas sábias, porque eu tenho uma coisa que eu gosto, que pega do pessoal, uma dica importante, você vai gerar um corte, hein, Gustavo? Gera um corte. Perguntas vagas revelam respostas inesperadas. Eu disse, perguntas vagas, curtas, revelam respostas inesperadas. Então, venda, eu acredito que é assim, na minha opinião, né? E aí, Medina, já começou quente aqui o podcast, hein? Tô curiosa, quero saber o que mais que eu vou aprender hoje, hein, Sim. E, Brunão, uma coisa importante aqui que eu vi que você deu um insight aqui. Vendas é treinável porque, na verdade, cada perfil de cliente, cada perfil de produto, na teoria, não é o mesmo processo, né? Sim, sim. Então, sei lá, quero vender o que você falou, a garrafa de água e quero vender um carro. São abordagens diferentes, técnicas diferentes. Por mais que a pessoa me corrija se eu estiver errado. Nós estamos aqui com o mestre das vendas. Por mais que todo vendedor tem que ter a comunicação, a postura, Sim, de acordo com o produto ali que ele vai vender, o serviço, mas vai além disso, né? Tem que ouvir o que o cliente busca. Me dá 3 dicas aí de um bom vendedor, na sua visão. Eu gosto muito dessas perguntas, Gustavo. Na verdade, sim, eu conheci o Gustavo, né? Foi aqui em Campinas também, Campinas de novo, né? Então, assim, conheci um evento muito bacana no Brasil do Bem, né? Com o senhor Carlos Wizard. As pessoas perguntam como que o Carlos Wizard contratou você, né? Então, o meu livro do 0 ao 1 milhão de campeão de vendas é um storytelling da minha vida, assim, uma vida simples, que todo mundo fala assim, mas vendas a pessoa que não deu certo na vida e aí ele vira vendedor. Sabe aquela história? Se você não passar no vestibular, é só você ser vendedor. Então, às vezes tem pessoas que mandam currículo para mim e falam assim, Bruno, veja assistente administrativo, auxiliar de escritório, recepcionista, qualquer coisa. Mas se não tiver vaga nenhuma, você me dá uma vaga de vendedor. Só que esquece que vendas são 3 pilares, como você falou, Gustavo. O vendedor tem que ter ambição. A ambição não é pecado, a ambição, né, é um objetivo específico. Vamos colocar aqui, como você falou em tríade, eu gosto muito desses 3, eu trabalho muito assim também, Gustavo. Então, primeiro a ambição. Tem ambição? Cara, ele quer ganhar dinheiro, ele quer viajar para um resort com a família, não tem pecado disso, né? Quer colocar os filhos numa boa escola. Então, eu acho que vendas é algo que transforma a realidade do brasileiro e de qualquer pessoa do mundo inteiro. E, então, quando você tem ambição, é o primeiro pilar. O segundo são técnicas de vendas que você acabou de falar. Mas diga, Bruno, dentro dessas técnicas de vendas, o que você fala que uma pessoa tem que ter? Eu acho que uma coisa que é importante é o rapport.
que o rapport, né, é um termo de origem francesa, é você harmonizar duas partes. É você ter essa sintonia. É como se estivesse conhecendo uma namorada. Vamos supor que você está escutando aqui o nosso podcast, né? Eu acho que os olhos são as coisas que Deus nos deu, que é a coisa mais linda. Talvez assim, eu sempre me lembro quando eu conquistei a minha esposa, e aí ela vai puxar minha orelha, eu tenho que falar a verdade, foi com os olhos. Eu estava na igreja, olha que coisa, né? E ela de longe, eu olhei na região dos olhos, ela estava olhando na minha direção, e aí eu levantei a sobrancelha. E ela deu 2 vezes, ela acenou, né? Fez assim, né? Então, assim, os olhos, o cliente ele gosta muito dessa conexão visual. Claro que tem pessoas, né, que eu já peguei clientes que têm espectro, eu tenho clientes que têm um pouquinho de autismo, já me falou isso. Tem clientes que têm algumas síndromes e já me abriu pela intimidade. Então, a construção do rapport, eu acredito que está dentro da técnica de venda. É a primeira técnica de venda que eu acho que é algo poderoso. Você tem que se conectar com a pessoa por um espelhamento, pela calibragem de comunicação. O cliente fala muito acelerado, você também acelera um pouco, depois você vai cadenciando. O espelhamento com gestos, o cliente coloca as mãos na mesa, o cliente vai interagindo. Então, eu acredito que a construção do rapport ele é muito importante. Imagina o seguinte, cheguei numa obra, e aí eu nunca vendi produtos naquela obra, certo? De engenharia civil. Aqui em Campinas, um prédio. Gustavo e Bruno saem para fazer visitas, vamos vender um produto. Nós acabamos de criar aqui, Gustavo. A gente vai vender, sei lá, disco de corte de concreto. Criamos um negócio. Certo. Imagina que existe Makita, DeWalt e várias marcas aqui. Mas como chegar numa obra e levar o produto com todo o amor e carinho para quem vai ser usuário do produto? Aí o grande ponto a venda não começa do diretor, do presidente. Começa muitas vezes ali na portaria. A forma que você se conecta com aquele cara que assina os caminhões de concreto que estão entrando e saindo, eu faço exatamente isso. Eu chego lá e falo, nossa, meu amigo, que bacana a obra. Eu começo a conversar com o cara de uma tal forma que, por mais que tenha a cara fechada e marrento, eu preciso quebrar isso aí. E às vezes eu uso uma caneta como um brinde. Eu falo, nossa, cara, tem uma caneta aqui bonita tal. E às vezes toca no coração da pessoa. Poxa, nem meu filho me dá uma caneta dessa. Eu nunca ganhei uma caneta dessa. Então, o cara pegou uma vez uma obra, eu posso falar o nome da construtora, né? Mas o cara anotou o nome do diretor geral da obra. Porque eu quebrei o gelo com ele na portaria e aí fiquei tomando aquele café. Sabe aquele bolo de fubá ali da portaria de obra? Você tem que ir pro chão de fábrica. O vendedor ele tem que ter essa simplicidade, porque vendas é simplicidade. E as pessoas hoje são muito estressadas. Tem um órgão que chama, se não me engano, ISMA, que fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 72% das pessoas são estressadas hoje. A maioria do Brasil é considerado, ele está indo no top 3 do estresse mundial. Porque assim, o que acontece? Se você chega numa obra, o engenheiro está estressado, ele precisa entregar o apartamento e tal, você tem que ser muito rápido. Então, com a informação direta com o rapport, você tem técnica. E da técnica eu vou para a gestão das emoções. Então eu disse 3 pilares. Pega aí, ó. O primeiro é a ambição, que o vendedor tem que ter. O segundo é técnicas de venda, lembra do rapport. E o terceiro é a gestão das emoções. Sabe o que é a gestão das emoções? Vamos supor, você cortou a comissão de um vendedor. Aqueles R$4.000 que ele ia ganhar no mês, ele não bateu a métrica, ele ficou chateado, ele começa a se fechar da forma mental dele. Poxa, tô com raiva do Bruno, não bati a meta, esse cara aqui, né, cortou o meu salário, então ele leva muito pro coração. Mas qual que é a regra do jogo? Então tem uma técnica de venda que o Flávio Augusto sempre fala no MBA, que eu acho muito legal. Combine a regra do jogo antes com o vendedor. Já combina já. Qual que é a métrica? Quais são o tal dos KPIs, né? Os indicadores de performance. Você precisa... eu vou dar uma sugestão que eu sempre gosto. Quer fazer o teu vendedor ganhar dinheiro? Ó, esse aqui vai dar um corte bom, viu, Gustavo? Pega o KPI dele. Qual que é o KPI? Se ele vendeu R$100.000 em janeiro de 2024, R$100.000. Se você falar para ele vender 150 mil em janeiro de 2025, é 50%, né? Que aumentou. Se você der um PLR para ele a mais, automaticamente você não precisa correr muito como empresário. Porque o vendedor, ele não é estimulado só pelo salário que ele ganha, o bom salário que muitas vezes ele tira, mas ele é estimulado pela cenourinha. Sabe a cenoura que você vai morder? Mais ou menos assim, para quem está ouvindo, né? Então a cenourinha, poxa, quer dizer, se eu vender 50% a mais, a Rafa falou para mim que eu vou ganhar um PLR a mais, uns 5% a mais do faturamento geral. Ah, meu amigo, eu falo isso porque eu sou assim.
Então eu vou revelar para vocês. O que me faz vender foi quando um presidente da empresa falou para mim assim, olha, você tem um salário legal, só que eu vou te dar uma cenourinha para você buscar. É o KPI, né? O indicador de performance. Então assim, se você me ajudar vender uns 70% a mais em relação ao ano anterior, que é muito, mas é muito, depende do tamanho da sua visão. Porque eu acredito que não é o céu o limite. Não tem aquela frase, o céu é o limite, que não sei o que lá. O céu não é o limite, meu amigo. O limite é o quê? É a sua mentalidade. Ou seja, a sua mentalidade que ela determina onde você vai. Então eu acredito que a ignorância é um bloqueio que te permite você de não vender, de não prosperar. Então eu acho que esses 3 pilares são fundamentais, que é a ambição, que é a técnica de venda e a gestão das emoções. Quando eu falo emoção, tem um versículo bíblico que eu gosto muito, sabe, gente? Assim, que é: a palavra dura suscita a ira e a palavra branda acalma o fulgor. É bíblico isso, né? Independente de quem crê ou não crê, eu creio muito, creio em Deus Todo-Poderoso. Para mim, Deus é tudo na minha vida. Eu sou muito partidário de... Eu não consigo sair da minha casa se eu não fazer uma oração. Tudo acontece, né, com as bênçãos de Deus sobre nossa cabeça. Só que eu acredito que a forma que você fala, né, com o seu vendedor, você pode mudar a vida desse cara para cima ou para baixo. Porque às vezes a gente não sabe a dor que ele está vivendo, né? Então assim, quando você abraça com amor, sabe aquele negócio do método Harvard de negociação, que diz que a gente tem que ser amável com as pessoas, mas firme com o problema. A grande questão é que nas empresas, os gerentes de vendas que estão me escutando aqui, e me interprete bem, eu não estou aqui, né, de forma alguma para ensinar ninguém, porque está escrito nos livros de marketing, está escrito nas metodologias. Mas se você é bruto com a pessoa e bruto, né, com um problema, você gera uma questão de relacionamento. E essa dica, pega o pessoal que está escutando, né, Gustavo e a Rafa. Eu acho assim, seja amável com as pessoas, seja amável com a sua esposa. Seja amável com seus filhos. Mas se seu filho quebrar uma janela na escola, você seja amável com ele. Mas você tem que ser firme para corrigir a situação, porque afinal ele quebrou o vidro. Então, eu acho que esse é um parâmetro que eu levo para a minha vida, não só como vendedor, porque às vezes o cliente ele vai me atacar, mas eu tenho que entender que aqui, né, na gestão das emoções, eu tenho que lidar com as minhas frustrações, com as minhas renúncias, enfim. Então, eu acredito que esses são os 3 pilares fundamentais. Aí sim, hein, Brunão? Bruno, você falou aqui sobre processos que uma pessoa pode se formar um vendedor. Quais foram os processos que você passou e quando que você se descobriu vendedor? Nossa, é uma pergunta muito sábia, Rafa. Eu descobri quando eu era vendedor quando eu tinha 10 anos de idade. É uma coisa assim que todo mundo acha que eu nasci como vendedor. O Bruno tem o dom da venda. E eu sempre falo que eu não tenho dom de vendas. Aliás, a empresa que eu trabalho, ela tem 1.500 vendedores. É uma escola de vendas mundial. E não estou ganhando para falar isso sobre eles, mas tenho muito amor, né? Porque é uma empresa que é um meio que me fez crescer na vida. Eu entrei nessa empresa, Rafa, ganhando R$800. Chama Wurth. W-U-R-T-H. É uma empresa que o fundador, tive a honra de conhecer ele na Alemanha, a humildade dele, os olhos dele, sabe? As pessoas falam pelos olhos, né? Mas a simplicidade de tratar o vendedor, porque ele teve um sucesso na venda door to door, que é aquela de porta em porta. E eu fiz engenharia civil, me formei no ano de 2006, só que não ganhava dinheiro. Aí eu falava, poxa, a empresa, eu dou treinamento para vendedor, eu ensino os vendedores a vender, falo sobre os produtos, ensino como que se entra, como se faz, e aí? Eu vou ficar aqui na área técnica sofrendo como engenheiro? E um salário de 3, 4 mil reais na época não era um salário ruim, isso há 20 anos atrás, né? Não vou falar que o cara ganhava 5 mil reais há 20 anos atrás, não era tão ruim. Só que aquilo não ia mudar a minha vida. Então eu olhei para dentro, sabe, aquele negócio, falei, poxa, falei para minha esposa, eu voltei quando eu tinha 10 anos de idade. Por que 10 anos de idade? Porque meu pai, ele é cobrador de ônibus, eu tenho muito orgulho de falar isso, e meu pai, ele falou assim uma coisa para mim que mudou a minha vida, foi, filho, ande com pessoas que intelectualmente sejam igual ou superior a você. Porque o pai não pode te dar uma calça de marca, o pai não pode te dar um tênis, mas o pai pode te dar educação e dizer para você que você pode fazer a tua história. Você pode nascer pobre, os seus pais deram o que puderam para você, né? Um teto para você morar e a comida, o arroz, feijão e um pedaço de carne quando tinha, né? Mas você precisa buscar, né, na história da... O pessoal não vai levar na brincadeira. A história da picanha eu aprendi cedo, tá, gente? Porque a picanha eu já fui buscar com 10 anos. Eu entendi exatamente o que é comprar um quilo de picanha que virou esse meme brasileiro, né? Mas assim, eu saí para ajudar meus pais, porque eu via a necessidade do meu pai e da minha mãe ter 4 filhos e não ter, às vezes, aquela mistura para comer, sabe? Então, quando eu coloquei sorvetes dentro da minha caixa,
coloquei o gelo seco, para quem não sabe, o gelo seco ele sai aquela fumacinha. A função do gelo seco, para quem é vendedor de rua, hoje você não vê tanto sorveteiro vendendo em caixa de isopor, né? Hoje está mais moderno, mas na época era normal, na década de 90, você vê um monte de menino vendendo. E aí eu comecei a sair para vender, não vendia um sorvete na primeira hora. Falei, meu Deus, eu sou tão ruim assim como vendedor, né? Aí 2 horas rodando com sorvete em Osasco, nada, no bairro do Novo Osasco ali, né? É um bairro bem conhecido na periferia ali de Osasco. Aí eu falei, poxa, se eu começar a falar, aumentar a comunicação, pode ser que alguém me escute. Eu comecei a gritar, sorvete, sorvete cremoso, aquela vozinha fininha, gritando. Aí um cara levantou a mão, o moço, vem aqui, você tá vendendo sorvete? Um pedreiro de uma obra, né? Ah, me vê aí, meu amigo também. Aí eu dei até um descontinho para ele. Fiz, na época, era 1993, eu me lembro, tenho uma memória muito boa. E aí ele comprou o sorvete, virou o primeiro cliente, primeiro lead, né? O primeiro lead meu virou o cliente meu, fiquei feliz, né? O cara comprou um sorvete, depois comprou mais outro, foram 4 sorvetes, né? Teve reposição já ali. E eu percebi que por intermédio da comunicação e da atitude mental positiva, mudou, eu tive resultado. Aí eu na terceira hora vendi, na quarta hora vendi tudo. Fiquei feliz, cheguei em casa, falei, mãe, eu vendi o sorvete todo, mas eu não consegui fazer a conta de matemática certinho. Saí no segundo dia, vendi, né? Usei a comunicação na primeira hora, vendi tudo, deu certo, estratégia de comunicação deu certo. Só que aí eu perdi uma nota. Aí eu cheguei em casa e minha mãe falou, filho, para com isso, esse negócio vai deixar você doente, você não precisa ajudar o seu pai, tira essa ideia maluca da sua cabeça, que não sei o que lá e tal. Falei, mãe, me dá mais uma chance, é o terceiro dia. Aí eu coloquei o sorvete, peguei um shorts jeans, né? Tinha o zíper que eu puxava, o dinheiro eu vou colocar aqui. Pegou o dinheiro, eu coloco aqui e dou o troco no outro bolso. Saí, vendi tudo. Usei aquele negócio de comunicação, gritando pelas ruas. Entrei num beco, vendi tudo sorvete. Aí a minha mãe, eu me lembro que era um cômodo que dividia com como se fosse aquelas redes, assim, umas cortinas antigas que se dividia cozinha e quarto, né? Aí minha mãe, e aí filho, como é que foi? Terceiro dia. Olha mãe, não foi muito bem não, mas eu tava tirando onda dela, né? Realmente eu tenho que parar de vender sorvete, mas eu queria mostrar que eu era capaz. Sabe aquele negócio de eu consigo? Peguei assim, na hora que ela abriu assim, a cortina, ela viu 300 cruzeiros do lado esquerdo e 600 do lado direito. Não sabia nem fazer conta de lucro, né? Um empresário, né? Eu falei, toma aqui os seus 300 cruzeiros. Esse aqui é o 600 cruzeiro que eu vou comprar a minha mercadoria e aqui é o lucrinho. Mas o lucrinho, a senhora pode comprar a picanha que todo mundo recebeu a promessa. Não precisa citar nada, mas vocês já entenderam, né? Então, assim, eu acho que eu aprendi, aí voltando para minha vida adulta, quando eu estava na Vurt, falei, poxa, Deus me deu uma coisa que eu amo, que é servir as pessoas. Quando você me perguntou, Rafa, por que vendas? Por que você foi para vendas? Eu acho que vendas é conquistar pessoas. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas, mas de uma forma verdadeira. O traço de personalidade que Napoleão Hill tanto fala nos livros, né? Eu falo com a pessoa, eu me conecto com a pessoa, mas algo me diz que aquela pessoa gosta de mim e parece que eu conheço aquela pessoa há 30 anos. É estranho isso, né? Mas o cliente, ele é assim. Então, assim, quando eu fui para vendas, eu morava no fundo do quintal do meu sogro. E sou muito grato ao meu sogro pelos 5 anos que eu morei de favor no quintal dele, mas eu precisava mudar a minha história de vida e o meu único meio que eu achei foi vendas. Porque imagina o seguinte, ó, se você tem uma escola de vendas, que você quer criar uma escola nacional de vendas para ensinar o brasileiro a vender, a estratégia você tem, porque você tem uma visão que, sei lá, vamos colocar que nós temos 215 milhões de habitantes no Brasil. A maioria das pessoas não sabe vender. A grande maioria não sabe vender, porque quem vende fica rico ou milionário. Isso é fato. Só que imagine que você tem uma visão de negócio, é o primeiro pilar. O segundo é um produto diferenciado. Qual que vai ser o público que eu vou vender? Eu vou vender esse produto aqui, uma escola de vendas online, num público de 25 a 45 anos. Ou seja, a pessoa está naquela época de profissional, né? Ela está querendo crescer, querendo se desenvolver. Era a minha idade, com 25 anos. Então, de 25 a 45 anos, é a idade que você tem que estourar para você comprar uma casa, para você ter uma vida legal. E o terceiro é o quê? É saber vender. E saber vender, como você falou, Rafa, é o processo comercial. Como que você aprendeu? Eu fazia de uma forma natural, com comunicação, um rapport, mas eu comecei a desenhar isso por intermédio de escolas de vendas que eu participei, como Napoleão Hill, como escolas de outras técnicas que eu participei, da KLA também. Então eu comecei a juntar isso e colocar em prática com os meus mentores. Nós temos que ter mentores, né? Sim. Comecei a ver que eu tinha o sucesso,
mas não tinha metodologia. Bruno, só para pegar aqui o gancho, no início a gente falou que os vendedores muitas vezes é visto como de uma forma pejorativa. Sim. Como foi para você transicionar de engenheiro a vendedor? Nossa, uma pergunta muito sábia. Obrigado pela pergunta, Rafa. O preconceito familiar, isso é muito legal. Eu gosto de falar do preconceito familiar, né? Porque a primeira coisa que eu escutei, eu cheguei uma vez em um determinado lugar e as pessoas estavam enganchando a língua de mim. Falando assim, nossa, o cara é engenheiro civil, que pobreza, vai ser vendedor. Nossa, vai pegar o diploma de engenharia. Porque as pessoas, assim, quem que vai dar crítica, né? Se a pessoa não constrói nada. Tem gente, meu amigo, para quem está escutando esse podcast, ó, pega isso aí, viu? Não fica aceitando dica de pessoas que não construíram nada, porque você tem que andar com pessoas que, no mínimo, é igual, tecnicamente, superior a você. E é o que acontece. Então, Sim. Eu não liguei para essa crítica familiar, né? E de amigos também. Falei assim, eu quero transformar a minha história. Então, assim, o vendas, todo mundo é vendedor, na verdade. Você vende a sua hora, né? O seu trabalho. Você pode trabalhar em contabilidade, você pode trabalhar na área de marketing, mas você está vendendo o seu serviço ali. Por exemplo, Sim. Eu nunca pedi para o meu... Todas as empresas que eu trabalhei, já vai para 30 anos de carteira profissional. Eu nasci dentro de empresa, praticamente, sempre na área de marketing e vendas. Eu nunca pedi um aumento de salário, nunca precisei pedir. E eu sempre gosto de trazer isso, por isso que é legal você falar isso, porque eu acho que quem é desinteressante é o funcionário. E quando eu mexo nessa ferida, e me entendam bem, né? Eu preciso mexer na ferida, porque o empresário quer pagar bem. O empresário, se ele tem um produto que ele traz R$1 milhão, vamos falar assim, 2 milhões de reais, ele vai falar assim, poxa, eu posso ter um funcionário que tem uma ideia extraordinária. Eu tenho certeza que qualquer empresário que está ouvindo esse podcast, ele quer pagar uma parte disso aí. Mas qual que é a ideia brilhante? A maioria das pessoas não tem ideia brilhante. Porque eu acho que assim, a pessoa não sabe vender o projeto para o empresário. E eu sempre fui um cara que eu nunca fui o cara mais inteligente da turma. Na engenharia civil, aliás, era o cara que colava dos mais inteligentes. Mas eu andava com um cara em Osasco chamado Leandro Lira. Ele vai escutar o podcast. É um engenheiro calculista. Mas é o que meu pai falava, eu preciso andar com esses caras, mas os caras me ensinavam a calcular. Então, assim, eu sempre pegava insights, ideias desses caras e começava o quê? A testar. Então eu testava até esgotar as possibilidades. Quando eu tinha certeza, eu chegava pro meu chefe e falava assim, cara, eu tenho uma ideia que vai transformar o nosso negócio. Falava, conversa. Aí eu via com o script desenhado. Então eu acho que vendedor de ideias, nós somos vendedor de produtos, vendedor de serviços, vendedor de ideias. Eu acho que eu nunca na minha mente gostei de ganhar menos de R$10 mil. E eu falo isso com toda simplicidade. Porque a maioria do brasileiro, se vocês pegarem o IBGE, vai ver que a maioria, acho que 90% do país ganha até R$3 mil de salário. 90% do Brasil. Ou seja, tem muita possibilidade e muita oportunidade. Por isso que ninguém quer sair do Brasil. A maioria não quer sair do Brasil, porque assim, tem muita oportunidade. Né? Bruno, percebi aqui pelas suas falas que você é uma pessoa cristã. E você tem uma mentalidade próspera. Como quebrar essa mentalidade de pobreza que muitas pessoas associam que ser rico, é contra o reino de Deus, não vai entrar no céu. Qual a sua visão em relação a isso? Porque você falou algumas coisas aqui. Sim. E eu acho muito interessante que você falou, não tem vergonha de falar que eu tinha esse pensamento de ganhar R$10 mil. Sim. Que é um salário legal, assim, sim. para a maioria dos brasileiros, principalmente. Sim. Como quebrar essa mentalidade de pobreza que muitas vezes o próprio cristão que está nos ouvindo tem? Claro. Eu falo para você, eu trabalho em projetos sociais numa tríade, que eu chamo de PME. P é o propósito, eu trabalho numa ONG, que lógico que não tem, as pessoas não têm acesso, né, financeiro, então é um curso de vendas que eu dou gratuitamente em Carapicuíba, chama Missão Vida. Um abraço pessoal da Missão Vida aí. Eu ensino oratório e comunicação na prática. Então eu ensino a pessoa como que ela arruma um emprego para vender um carro numa agência de automóveis na esquina lá em Carapicuíba. Como que o cara faz para vender esse carro? Então eu faço isso de uma forma prática. Para ele sair da ONG, eu faço 8 horas na prática para ele ter a possibilidade de arrumar um emprego. Então eu falo que primeiro é o propósito, segundo é a música, que eu sou músico, sou violinista, eu ensino música na igreja gratuitamente, com o maior prazer, e jamais ia cobrar um centavo de alguém que queira estudar na minha casa. Eu sou, assim, respeito quem é professor de música, quem cobra, quem vive da música, beleza, eu acho que tem que cobrar porque fez conservatório, estudou na música. Agora eu, como propósito, não cobro de ninguém e não vou cobrar, porque eu ganho dinheiro pelas vendas do meu negócio. E o terceiro é sobre esporte. Eu acho que a gente tem que estar envolvido com alguma coisa de esporte, porque o esporte ele te desafia. A mentalidade do evangélico, do cristão, que seja, eu penso assim, quanto mais número de pessoas você ajuda, mais Deus prospera. Teve um senhor que falou assim para mim,
eu não gosto de palestrante, eu não gosto de escritor de livro, tal. Eu gosto dessas polêmicas assim e super respeito. Inclusive é um membro da minha igreja. Talvez ele vai escutar isso, não vou citar o nome dele, mas é importante ele entender isso, porque eu sou um homem que tem opinião formada. Eu sou do gueto, eu sou da favela, tenho muito orgulho de falar isso, do Jardim Conceição, Osasco, entendeu? Inclusive eu moro até hoje lá. Eu não fui para Alphaville, em São Paulo, mas eu tenho orgulho de morar lá. Eu construí uma boa casa, com o meu suor, por intermédio das vendas. E eu sempre falo para a pessoa, essa pessoa que me falou, né, que, mas eu não acredito, eu li mais de 1000 livros, tal, mais de 1000 livros, tal. Poxa, parabéns pro senhor que leu mais de 1000 livros, tal. Eu não tenho essa inteligência, não tenho essa sabedoria de ter lido 1000 livros, mas os livros que eu li eu coloco em prática, porque não adianta um caminhão de falatório, que talvez que serve um corte, não adianta um caminhão de falatório e zero atitude. Eu prefiro uma grama de atitude do que um caminhão de falatório. É o que os cristãos são. E os evangélicos são. Eu tenho que falar isso, entendeu? Porque eu faço parte também da tribo, entendeu? E assim, eu acho que eu quero ter atitude. Às vezes eu pergunto, o que eu estou fazendo dando aula de vendas no meio de uma ONG? Eu acho que a gente tem que multiplicar isso aí. Levar para as pessoas uma vida melhor. Porque a maioria dos casamentos, se você pegar uma estatística que foi feita, 84% das igrejas evangélicas, eles são ligados a finanças. Pode observar. E 14% é espiritual. Foi um estudo que o Thiago, acho que foi o Brunet que mostrou isso numa palestra, eu achei muito bacana. Foi um estudo que foi feito, que 14% é realmente as pessoas que estão na adoração, para buscar Deus mesmo. Então, eu levo para as pessoas assim, que a pessoa ela tem que ter uma mentalidade próspera e ela pode abençoar a vida de outras pessoas, mas de quem quer trabalhar, porque, desculpe falar, tem muito cristão evangélico escorado também. Sim. Então assim, e aí eu tenho que mexer nessa ferida, porque assim, eu acho que ninguém precisa falar, né, eu ajudo fulano, ciclano, mas tem muito irmão da igreja, que é esse irmão da igreja que serve esse corte para você, que às vezes ele só vai para a igreja, desculpa, por causa que ele quer alguma coisa em retorno material. Sim, ele quer ser patrocinado com salário mínimo, ele quer que alguém dê alguma coisa para ele. E, meu amigo, você tem que trabalhar. O meu pai tem 67 anos, a coluna dele tá doendo, mas vê se o homem quer parar de trabalhar. O meu pai é cobrador de ônibus até hoje, eu tenho o maior orgulho de falar isso. Mas o meu pai é um cara trabalhador, eu aprendi a ser trabalhador com meu pai. Sim. Aí eu vejo um irmão com 35 anos, com 40 anos, que espera que os irmãos levem o mantimento para ele. O Brasil precisa de educação. O Brasil precisa de propósito, de homens fortes, que realmente, né, as mulheres olhem para ele e falam, poxa, não importa se você ganha R$1.000, se você ganha R$2.000, mas a sua mentalidade tem que ter o quê? Eu posso ganhar 5.000, eu posso ganhar 7.000. Não é questão de uma ambição, mas só pensa em dinheiro. Não, mas ele tem que levar a esposa para passear, ele tem que vestir bem a esposa, ele tem que ter uma vida. Eu acho que a gente é merecedor de ter uma vida bacana. Eu não estou falando de ser milionário e tal, porque não é todo mundo que vai chegar num patamar desse, mas eu acho que a pessoa tem que pensar em ajudar as pessoas que estão ali, mas não se colocar na posição de vitimista. As igrejas evangélicas, a grande maioria são vitimistas. Eu falo isso porque eu cresci nesse meio. Fui batista, presbiteriana, Nova Sião, hoje eu sou da Cristã no Brasil, amo todas as igrejas, não sou aqueles crentes ignorantes que é placa de igreja, de dogma. Eu sou um cara que a minha maior atitude que eu tenho, a maior alegria que eu tenho é Jesus Cristo, que é o maior líder das nações, a liderança servidora, que eu estava falando com o Gustavo antes de entrar no podcast. Então eu acho que as pessoas, eles estão muito presos no dogma, e eu falo que tem até aqueles cristãos que eles são meio macumbeiro, assim, com todo respeito à religião, porque eles assim, se você não fizer isso, você vai perder um braço, vai perder uma perna. Então assim, olha, se você largou de congregar, vai acontecer isso, e não é sobre isso. Agora, eu falo que é um quarteto fantástico da comunicação. Tem muitos líderes de igreja que eles têm muita atitude, sabe? Eles, não, a gente vai fazer isso, a gente vai mudar a igreja nisso, vamos fazer isso, mas a comunicação é zero. Isso gera uma confusão na cabeça das pessoas. Porque a atitude do cara é boa, mas zero comunicação. Agora, eu tenho aquele líder que tanto nos negócios, nas vendas, como numa liderança, porque a liderança ela pode ser na igreja, ela pode ser numa equipe comercial, pode ser na tua empresa, mas você tem muita comunicação, só que sua atitude é zero. Aí que acontece isso? Isso acaba virando uma enrolação. É o que acontece. Às vezes a pessoa fala disso, de buscar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Eu sempre pergunto isso. Porque às vezes a pessoa não trata bem a esposa, não trata bem os filhos. O pai, eu falo assim, às vezes o cara ele faz uma casa de R$2 milhões para a esposa e não tem nenhum problema, porque eu também faço o melhor para minha esposa e para meus filhos. Mas o cara não tem coragem de dar um fogão para a mãe.
Eu falei isso para um amigo meu, foi meu mentorado, não vou citar o nome dele. Falei, cara, você faz casa de 2, 3 milhões, mas você não dá um fogão para tua mãe? Você não cuida da veinha lá, a veinha precisando lá, coitada. E a veinha, tudo tá bom, se dá um negocinho pra veinha. Então, eu acho que é uma questão de reflexão. Então, assim, eu acho que a gente tem que... eu levo isso para as pessoas. Tem gente que não aceita, tem gente que não quer e tá tudo certo. Se a pessoa quer continuar na pobreza e quer ganhar R$1.000 por mês, ok, fica na pobreza. É um problema da pessoa, entendeu? Eu não aceitei ser pobre. Eu não aceito ser pobre. A minha decisão é prosperar e ter dinheiro. Porque eu preciso abençoar os meus filhos. Eu falo para teve um irmão da igreja que falou assim, nossa, você não sabe o que seu pai passou, Bruno. A infância dele é difícil. Eu não quero saber da minha infância. Eu não quero saber da minha infância. Eu quero saber assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que é Lamentações 3:21. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A esperança de dias melhores, de uma vida melhor, de uma vida próspera, de ajudar a sociedade. Toda vez que eu ajudo esses meninos, quer na música, quem me conhece, os meninos aí da aula de música, quer nas vendas lá na Missão Vida, eu vejo que Deus abençoa muito o meu caminho. Levanta muito invejoso, hater, pode me xingar, pode fazer o que quiser, mas meu amigo... Eu ando com Cristo. Pode fazer o que você quiser. Eu não tenho medo da batalha, não tenho medo do confronto, porque eu não cobro para pregar em igreja. Eu já fui dar palestra em igreja evangélica, não aceito dinheiro, não aceito cachê. Eu estou para ajudar o jovem. A minha missão aqui na Terra, eu entendi que o meu propósito é o cara que é da periferia, que leva uma mensagem de uma forma simples daquilo que transformou a minha vida. Eu não aceitei a condição de não ter uma casa própria, de não ter uma vida decente. Agora, a maioria das pessoas, eles vão falar sobre isso, porque o Brasil, na minha opinião, Rafa, é assim, quanto maior número de ignorantes que você tiver que não ler um livro, porque o brasileiro já tem problema de leitura dinâmica, vocês podem observar. O brasileiro, ele não sabe ler e reter a informação. E aqui é uma crítica construtiva, quanto mais pessoas que não têm conhecimento, acesso à leitura, não só acesso de ler, igual o cidadão que leu 1000 livros, mas se ele mora numa casa de 2 cômodos, com todo respeito. O que ele construiu? Ele tem alguma equipe? Eu sempre pergunto, tá bom, você leu 1000 livros, qual a equipe que você engaja hoje? Você tem equipe no futebol? Não tenho. Você tem equipe lá no basquete? Não, não tenho. Você tem equipe lá de vendas na tua comunidade? Não tenho. Você ensina o pessoal a cozinhar? Não ensina. Então você desculpa. Então você está caindo no descrédito comigo, porque é zero atitude. Eu prefiro um cara que não é muito intelectual, mas que a atitude dele fale mais que as palavras. Não adianta você falar para sua mulher, eu te amo, mas suas atitudes ser zero, entendeu? Tem que ter muita atitude. Então eu acredito que eu gosto das críticas, elas te tiram os principais pessoas que dizem que são seus inimigos, que não tem como se agradar a todos, mas eles te colocam num patamar melhor. Porque toda crítica que eu recebo, eu acho melhor. Uma vez uma mulher falou assim, eu não aguento, não sei como as pessoas pagam para esse cara, para ele treinar pessoas. Aí o pessoal da equipe ficou chateado. Não, eu vou responder e tal. Eu falei, não, deixa falar. É uma alegria falar, a pessoa falar, deixa a pessoa falar, porque tem que ter a crítica também construtiva. Mas você vai analisar a vida da pessoa, não tem uma casa moral, o marido perdeu a empresa. Então a pessoa sempre tem alguma questão emocional não resolvida e todo o lixo que está dentro da pessoa, ela vai jogar. Você quer ver uma coisa que as pessoas fazem? Ninguém da tua família vai te apoiar. Você pode ajudar a tua família, você pode dar o presente que for, pode fazer o que quiser, mas as pessoas não vão nem dar uma curtida no vídeo que você postar. Eu falo isso, não vão curtir. Da tua família não vão curtir, viu? E não tem nenhum problema nisso, também não ligo também. Porque as pessoas gostam de solidarizar com assim, vamos... O Bruno tá doente, Deus me guarde, né? Nossa, coitadinho, o Bruno vai morrer daqui 6 meses, Deus me livre, gente. Mas assim, as pessoas falam isso. Não, mas aí eles sentam na mesa para ficar triste com você. Se você falar que você comprou uma casa de... se você falar, eu comprei uma casa de 1 milhão. Nossa, cara invejoso também, fica enrolando com esses negócios. As pessoas são assim. As pessoas não estão assim. Por isso que eu falo que o pai e a mãe são assim os nossos mentores, nossos pais. E eu tenho uma coisa assim para falar, e isso é mesmo para você que está ouvindo mesmo, você que tem o seu papai e sua mãe viva, e às vezes, né, não liga para eles, tal, enfim, tem os seus traumas. Talvez a sua ferida, você não pode nem falar o que aconteceu, porque a gente entende, né? Tem feridas que são escondidas, mas você precisa liberar o perdão, porque tem muita gente que não prospera, e não é só de ter carro, casa, essas coisas, mas algo ele não resolveu internamente. Então eu sempre falo que
As pessoas não vão apoiar o teu trabalho. Eu falo que tudo que a gente ajuda o maior número de pessoas, Deus é o teu advogado, ele está do teu lado, ele está te ajudando, porque as pessoas sempre vão te criticar. Se você fizer grandes coisas, vão te criticar. Ah, não gosto muito aqui dessa pessoa porque fez isso. Ah, mas se você não fizer nada, também vão te criticar. Agora, se tem uma coisa, Rafa, que eu nunca vou ser, as pessoas querem transformar naquilo, sabe? Ah, você precisa ser desse jeito porque essa aqui é a nossa organização. Eu não fui pago para isso. Eu não preciso bajular ninguém, mas eu preciso ser verdadeiro e autenticidade. Eu sou esse cara. O Bruno Chagas, esse cara que vai trabalhar na comunidade, que vai ajudar as pessoas. Talvez no momento eu vou sair de Osasco, né? Vou para outros lugares, já tenho planos e tenho projetos, estão nas mãos de Deus, mas eu quero, na verdade, assim, passar para as pessoas. Se tem uma coisa que vai transformar a sua vida, para quem está escutando esse podcast, aprenda a vender, mas vender de alma e coração, porque você pode transformar a sua vida e das pessoas. Show, Ingo. Que aula, hein, Brunão? Tá top demais, cara. Conhecer, bater esse papo. Você fala com essa firmeza, com essa profundidade. Brunão, quero te fazer uma pergunta até linkando isso daí. Você é um cara aí que já é uma autoridade reconhecida no mundo das vendas, faz todos esses trabalhos seu de liderança numa igreja, na aula de música e tudo mais. E você se conectou com muitos players. Sim. E todos esses grandes aí que eu admiro, a estrada e a referência, eu vejo que eles têm essa mentalidade que você está trazendo aqui para o podcast, entendeu? Todos passaram por dificuldades, todos têm pessoas que criticam, pessoas que você acabou de falar, na notícia triste, tá todo mundo, mas na prosperidade, né? Os que estão te abraçando... O pessoal gosta de chorar, mas não gosta de sorrir junto com a gente. Exatamente. E aí, essa experiência que você tem se conectando com essas pessoas? Sim. Você já viu, o Wizard, Flávio Augusto, que são as lendas aqui do idioma inglês, o Thiago Nigro. Sim. Que você viu assim? Que características que você viu que eles têm em comum? Esses grandes players, pessoas que são referência para você. Nossa, eu gostei dessa pergunta, porque assim, não bajular eles. As pessoas gostam de bajuladores. E eu não bajulo. Esses dias eu estava num evento, o Pablo Marçal passou próximo de minha pessoa, uma pessoa falou assim, vamos tirar uma foto com ele. Ele falou assim, olha, ele me convidou? Não, então não vou tirar uma foto com ele. Eu faço parte do ecossistema dele? Não, então não preciso tirar foto com ele. O Carlos Wizard foi uma live que eu fiz na internet, e aí ele gostou da live que eu fiz e ele me convidou para fazer um evento em Campinas, de uma forma simples e sucinta. Uma coisa que eu percebo que você comentou, são homens de Deus, que eu vejo assim. Por exemplo, o Carlos, ele tem uma nobreza, a forma que ele fala, a forma que ele se expressa, porque ele poderia ter pegado outras pessoas mais hypadas na internet, com 70 mil seguidores, com 100 mil seguidores. Mas se eu tenho 1.800 seguidores, eu tenho muitos seguidores que são engajados e são clientes que compram de forma verdadeira e real. Então, assim, ele não ligou para isso. Então, assim, de uma forma bem tranquila, ele gostou do meu conteúdo, me levou, fiz alguns eventos para ele, eu sou extremamente grato. Já participei de alguns estudos com ele também, e eles não gostam assim de ser essa bajulação, e eu procuro ficar sempre no meu canto. Eu acho que tem que ter esse respeito, né? Esse limite, levar a verdade, o teu conhecimento técnico, mas de uma forma leve. E eu tinha um desejo de me conectar com o Flávio Augusto. Estava comentando, Rafa, com o Gustavo, como chegar até o Flávio Augusto. Esses caras que são gigantes aí, né, do digital, o Pablo Marçal e tal, também admiram muito o Flávio Augusto, e o Flávio Augusto tem veias, tem na veia a venda. Ele respira, né? Quando ele fala da escola de inglês, das fichas que ele preenchia manualmente, né, aquilo toca o coração de nós. Todos nós estamos aqui na mesa. Sim. E eu falei assim, um dia eu vou estar com esse cara fazendo alguma coisa, não importa, mas eu vou estar perto desse cara. E eu estava num evento em Alphaville, com o Paulo Machado, que é um cara extraordinário também, tem um método HP. E ele estava fazendo uma aula ao vivo, um aulão de 4 horas com o Pablo Marçal. E aí, nessa aula, ele falou assim, olha, você não precisa andar comigo, mas se você admira alguém das vendas, você tem que andar com esse cara. Eu falei, poxa, eu vou investir, vou fazer o MBA do Flávio Augusto. E eu fiz com todo amor e carinho, sabe? Aquela dedicação de fazer, mas com personalidade, dedicação, porque às vezes a pessoa compra um curso online, ela não consegue fazer 25% do curso, ela nem termina as aulas. É uma estatística que tem com a realidade. Nos Estados Unidos isso acontece, aqui também acontece. E aí eu comecei a fazer sempre dando sugestões.
poxa, é muito legal online e tal, mas poderia fazer uma coisa presencial, colocar uma roda de negociação, fazer aquele contorno de objeção ao vivo, sabe? Provocar os empresários, uma coisa mais, sabe, quente mesmo. Aí o coordenador começou a escutar, falou, não, isso é bacana tal. Bom, passou, terminei o curso. Aí teve um processo seletivo deles, né? Que era para consultor. Tinham mais, acho que 200, 300 alunos em todo, né, no mundo. Tinha até aluno da África, enfim. Eu sei que eu fui escolhido entre os 10 ali, fiquei entre os 10 dos 300. E aí eu tô fazendo consultoria de vendas hoje para o Grupo Primo, em Alphaville, com o Thiago Nigro e o Flávio Augusto, que são sócios, né, no empreendimento. E assim, as pessoas me perguntam, como que você chegou até esses caras? E aí, respondendo a sua pergunta, não precisa ficar bajulando o Flávio Augusto. Claro que eu vou postar uma foto com eles, posso postar uma foto com eles, até porque eu tô ali. Mas assim, tive dicas de aula presencial com o Flávio, até o livro assim que ele me falou, ele falou, rapaz, você pensa muito em vender livro. Tira isso da sua cabeça de vender livro. Se você pegar esse livro aqui do 0 a 1 milhão e doar para 40 mil pessoas, vão achar que você tá louco, né? Você imprimiu 40 mil livros e doou para 40 mil pessoas. Deus permite que volte tudo na tua vida. Volta em 200x, 300x, 500x. Não é sobre o livro, é sobre a sua história que precisa perpetuar. Para de pensar pouco, porque é a mediocridade da minha mente. Sim, então assim, mas legal. Eu perguntei para ele, eu falei, eu quero tomar uma porrada ao vivo. Estava sendo gravado. Quem se habilita? Eu falei, você tem que ter coragem. Sim. Eu me habilitei de perguntar para ele. Tomei um ao vivo, mas... até o pessoal brincou, nossa, Bruno, na hora que te deu aquela lá, parece que você sentiu. Eu falei, não, eu tava absorvendo o que ele tava falando, mas ele me desbloqueou. Aí que eu saí pra ONG, pra dar aula em ONG e tal, falei, eu preciso doar tudo que eu sei, porque pelo menos algum legado eu vou deixar. Se eu morrer amanhã, eu já deixei algum legado, entendeu? Então a história do livro meu é um storytelling da minha vida. E talvez para quem está escutando aqui, não adianta você trabalhar 30 anos numa empresa, trabalhou aqui na empresa 40 anos, mas não escreveu sua história. Vai ficar para os filhos, para a esposa, né? Para sua mãe, para o seu pai. Então, eu acho que o livro é uma forma, eu coloquei até, inclusive, na Spotify, deixei aberto. Para quem quiser ver lá do 0 ao 1 milhão de campeão de vendas, está aberto a história. Em 6 horas e 17 minutos. Contratei um narrador profissional, tal, o cara gravou para mim o conteúdo, para as pessoas terem acesso. Então, eu acredito que esse negócio do Flávio Augusto é uma frase que eu acho que tem que deixar registrado, né? Crie oportunidades onde não existe. Cria oportunidade onde não existe. Foi o que eu fiz no MBA do Flávio. E hoje, ó, Flávio Augusto, um abraço pra você, viu? Porque hoje eu tô recebendo agora por hora, viu? Eu tô muito feliz pelo Grupo Primo. Um beijo no coração. O pessoal fala, não, você é fã do Marçal. Eu sou fã de quem me paga, né? Quem me paga é o Flávio Augusto. Eu faço parte, né, mesmo do MBA. Então, assim, eu tenho muita gratidão, né? Porque é um profissional que transcende isso aí, né, de vendas. É um cara que é o defensor do processo de vendas. E eu me identifico com essa cultura. Então, fico muito feliz assim, de participar do ecossistema deles. Aí sim, hein? Sensacional. Você falou aqui um versículo bíblico que fala sobre a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita ira. Sim. Nota-se que você é uma pessoa posicionada, você fala firme, você tem o seu caráter, os seus princípios, e você deixa isso muito claro. Como ser um bom líder e controlar a fala na hora de dar um feedback, por exemplo, que não seja tão bom, tão legal se ouvir? Nossa, as pessoas sempre me perguntam isso, porque assim, na hora que você vai fazer, dar um feedback para alguma pessoa, que você precisa se posicionar, eu sempre procuro me controlar, porque eu sou uma pessoa, eu já fui muito da batalha, sabe? Aquele negócio da batalha, da glória. Eu era muito assim, eu ia pra cima da pessoa, isso me atrapalhou muito. Eu tive muitos problemas com diretores de empresa, eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso, mas eu tive que mudar um pouco e usar muito essa técnica do lado amável. Porque às vezes você quer, assim, né, mexer na ferida da pessoa, mas como ser educado com a pessoa? Então, primeiro eu conto até 10, respiro fundo e falo, poxa, imagina que o Bruno tá ali do outro lado. Eu não gostaria de ser grosso com o Bruno, pois o Bruno tá do outro lado, o meu espelho tá da minha frente. Então, qual que é o carinho que eu, né, poderia passar pro Bruno, que ele vai realmente entender aquilo que ele fez que não foi bacana, mas que ele pode desenvolver? É que eu acho que a maioria dos líderes, Rafa, eles não estudam em empresa. A maioria não estuda. Eu saí um pouco desse universo de Vurt, porque tem umas pessoas que trabalham na empresa que eles ficam 30 anos, mas eles ficam, como se fosse uma doutrina, uma religião. Eles são ficcionados naquilo. Então, até para dar um feedback para um funcionário, eles são insuportáveis, porque eles não têm a vivência fora do portão da empresa.
Por isso que eu falo que talvez que o líder ele tem que procurar grupos de network para ouvir outras experiências, né, e outras abordagens ali com o teu funcionário. Então, eu acho que a liderança ela tem alguns tipos. Daniel Goleman, ele fala sobre os 6 estilos de liderança, que eu acho muito legal, né? O coercitivo. Por exemplo, eu já fui essa pessoa autoritária. Sabe, tem que ser e tal, e dava aquelas porradas firmes. Eu decidia, o murro na mesa, eu já fui assim, eu não tenho vergonha de falar isso. Mas eu tive que entender que eu precisava mudar um pouquinho o meu estilo. Os estilos são colocados com os funcionários. Mas quando você tem um estilo visionário, que é o segundo, o visionário, ele enxerga a habilidade que aquele colaborador pode ir mais longe. Que aquele vendedor pode ir mais longe. Ou seja, aquele vendedor pode ser uma pessoa que é um instrumento de multiplicação de conhecimento da equipe. Quando ele estuda, quando ele lê, quando ele coloca em prática. Então, o líder visionário, ele tem isso. Ele enxerga as habilidades e as nuances. Imagina um exército. Ele tem que ser firme. Imagina você ser um líder democrático. Vamos colocar o terceiro item, né? O líder democrático, ele chega aqui na mesa, eu pego a opinião do Gustavo, da Rafa, pego do Samuel, de todo mundo aqui. Só que aí eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que ser o democrático, mas eu sou o decisor. É legal isso? Mas você vai ser democrático no exército ou quando você vai subir para uma batalha? Você não vai ser democrático, você tem que tomar. Então não significa que eu estou falando que o líder coercitivo ele tem que ser, tá errado. Não existe o certo ou errado. Existe a forma de se posicionar com elegância. O que você falou faz todo sentido. Você pode estar queimando o leão dentro de você abocanhar, mas você tem que se controlar, né? Tratar com amor e carinho, lembrar que o Bruno está do outro lado, ou se for a Rafa está do outro lado e direcionar essa pessoa. Então eu acredito que você tem que ter uma adaptação. Que é aí que eu falo, você tem o coercitivo, que é o primeiro, que é aquele cara que é autoritário, que é o cara o mandão, que tem líder em empresa. Infelizmente, nós temos empresas, eu trabalho, não posso, né, citar nomes de pessoas, mas já trabalhei em empresas que o líder tinha até medo de ligar para ele. Sabe aquele medo? Porque tudo que você fala está errado. Parece que você é um retardado mental. Então o funcionário não consegue dar uma ideia, uma sugestão, porque esse cara ele boicota. Eu falo que, inclusive, tinha um cara que trabalhou comigo, já saiu da empresa já, toda vez que alguém dava uma opinião, ele cortava a pessoa. Aí eu falei, você precisa deixar a pessoa concluir o raciocínio, porque um funcionário pode dar uma ideia legal e pode transformar o nosso negócio, mas ele cortava. Existe uma coisa que é o maior ladrão da produtividade na tua empresa, no teu negócio. É as pessoas que, infelizmente, elas são aqueles que acabam interrompendo a comunicação. Sabe, os maiores ladrão é os que interrompem a comunicação. Às vezes um colega tem uma dica boa, mas o outro vai lá e corta. Então eu acredito que tem que tomar cuidado que a liderança democrática, o líder ele tem que tomar partido. E aí você tem a liderança também afetiva, que é do coração. É boa a liderança afetiva, você se envolve nas questões pessoais, dos funcionários, ela é boa e é perigosa. Porque o cara mistura o pessoal, começa a achar que é liberal, aí vai para uma liderança liberal, e aí você perde, porque a liderança liberal funciona quando a equipe é muito experiente. Aqui na empresa de vocês deve ter pessoas que são muito experientes, e você confia que o resultado que foi escrito na meta, o cara vai fazer a métrica. Agora, como ser a liderança liberal, um time que é jovem, aí eu chego dia 25 e falo assim, meu amigo, a gente não vai bater o plano aqui da empresa. Aí já foi. Então tem que tomar cuidado entre o afetivo e o liberal. E aí tem um líder coach, que esse nome ficou meio contaminado, né? Assim, não é errado o coach, que é o treinador. Tem pessoas que falam, agora você virou coach, que não sei o que lá. As pessoas podem falar o que quiser, mas eu sou um treinador de vendas, eu sou um treinador de vendedores. A minha escola é formar o door-to-door, vendedores de porta em porta. Mas quando você pega na mão, uma vez eu fui treinar um vendedor e ele começou a chorar. Olha que história bizarra. Não vou citar o nome dele, porque ele continua na empresa, né? Tá bem, fatura bem. Só que quando eu cheguei para visitar, ele estava muito nervoso, porque falaram que um campeão de vendas ia acompanhar ele. Eu não sei o que falaram de mim, mas ele estava tenso. Falei, cara, fica tranquilo, eu tô aqui como um treinador seu. Eu vim aqui pegar na tua mão, eu vim aqui te ajudar. A gente é família, eu sou teu irmão, eu sou um cara simples, humilde. Não precisa ter esse medo, porque ele estava nervoso. Ele tá, sabe? Então, assim, eu acho que tem uma coisa que eu falo que é o Eva. Tem gente que é da época de Adão, lá do Jardim do Éden. Sabe o que é a Eva? É o ego, vaidade e arrogância. É o que os líderes, a maioria, tem nas empresas. E vendedores também quando ganham dinheiro. Então, a gente tem vendedores que ganham dinheiro. O vendedor começa a ganhar 50 mil, 100 mil por mês, pronto, ele já pega, aciona o Eva. Já vai lá pro lado do ego dele, eu sou o melhor vendedor. Você não é o melhor vendedor. Eu sempre falo que quando você se achar que você é melhor que o teu vendedor, teu amigo do lado, é o início para o precipício profissional. É o início do fim, É o início do fim. Eu nunca me considero um bom vendedor. Aliás, eu não sou um bom vendedor.
Eu sou um cara que estudo todos os dias, porque o dia que eu me achar que eu sou melhor que algum companheiro meu, eu estou na decadência profissional. É o meu fim. Então eu tenho que ter humildade, que eu preciso ler, que eu preciso estudar, né, que eu preciso conhecer os estilos de liderança. Por exemplo, a liderança situacional. Não sei, você deve ter visto, né, nos livros de marketing antigo, tem muita coisa antiga que o pessoal se perdeu-se. Então, assim, o ego, eu falo que o ego a gente tem que engolir com ketchup. Tem uma brincadeira que a gente fala, engula o teu ego com ketchup. Ah, eu sou um músico, eu toco violino, toco concerto e tal. Mas se ele for muito arrogante, essa arrogância, esse ego dele, atrapalha ele ser respeitado pelas pessoas. Ele acaba cortando a oportunidade de outros negócios. Então eu acredito que quanto mais humilde você é, bem posicionado, você atrai coisas boas. E a liderança situacional, ela é dividida em 4 quadrantes, que eu falo que a pessoa é como se fosse assim, você pega o funcionário que é um nenezinho, que ele vai aprender a dar os primeiros passinhos com você, que é o M1. O M2 é você ter o funcionário como se fosse aquele pré-adolescente, está chegando ali perto dos 12 anos. Depois você tem o M3, que é o adolescente, né, na idade ali, né, que já está no período até 21 anos, depois o funcionário adulto. Então, assim, o líder, ele tem as fases que ele tem que treinar, até a hora que ele vai soltar um pouquinho esse funcionário. E eu acredito que uma equipe bem treinada, bem engajada, a pessoa fala assim, Bruno, eu vou contratar o seu treinamento. Eu falei, é melhor não contratar. Porque a gente tem que ter o quê? Recorrência. A gente tem que treinar os funcionários de uma tal forma que ele consiga fazer de uma forma natural e se trocar o turnover de quem entra e sai, dá sequência e o sucesso é bem-vindo, entendeu? Só para não sair da pauta, você falou muito do feedback, como dar o feedback, mas você levou um feedback ao vivo que mudou, você pegou esse insight e mudou, escreveu o livro, começou a doar, enfim. Sim. Como ouvir um feedback que às vezes dói um pouquinho ali? Como ser essa pessoa que ouve mais uma vez como treinador? Você tem o tempo todo que falar. Como ser essa pessoa que ouve? Olha, você fala, eu como treinador já ouvi feedbacks de mim também, empresas já. Teve uma vez que fui treinar uma empresa e a pessoa falou que era uma campeã de vendas. Foi até uma menina, que ela não precisava treinar. Ok, tudo bem, ela não precisava treinar, não precisava aprender. Eu super respeito isso, né? Eu não estou para confrontar as pessoas, né? Eu estou ali para ajudar. Só que assim, eu penso no empresário. Porque assim, o feedback que ela deu, só ela falou isso, né? Bom, se realmente ela é uma campeã de vendas tal, e ela realmente está muito hypada, talvez ela poderia abrir uma empresa e seguir o negócio dela. Então os outros funcionários não são importantes para o processo. Então o que eu falei para o empresário é o seguinte, a gente tem que ter pessoas que têm habilidades na equipe, né? Nós temos assim, a formação do bebezinho, da criança, do adolescente, mas a gente tem que entender que todos têm que ter método de trabalho. Eu não trabalho com meta. O meu estilo de trabalho é meta. Mas o que é? Mas como assim não trabalhar com meta? A meta é um número que você põe. Você tem que escrever. Vai crescer 20%, 30%, 40%, para apenas um papel. Mas eu sou um cara que eu trabalho e treino os meus vendedores para não se sentir pressionados de forma psicológica. Porque assim, todo mundo fala, mas eu faço isso, tudo que você faz, todas essas técnicas de rapport, técnicas de pergunta aberta, eu faço tudo isso. Mas por que você não tem resultado? Por que você continua ganhando 3 mil reais por mês? Então você não faz. Porque o grande sucesso, Rafa, está de frente para o cliente. Então, as escolas de vendas que nós trabalhamos é ensinar o comportamento do cliente de frente na batalha. Quando ele vai, as mentorias que eu faço, ela não fica só numa sala de aula. Eu vou para a rua para ver o comportamento desse vendedor de frente para o cliente. Porque o maior sucesso, eu falo assim, eu prefiro ser odiado na empresa, porque tem pessoas que não vão gostar de você. Esse cara é muito chato. O Bruno é chato, ele cobra demais, ele fala isso e tal, porque eu tenho que ser muito profissional com o meu cliente. Eu tenho que entregar o melhor produto, eu tenho que cumprir prazos. Agora eu quero ser amado pelos clientes. Eu tenho que ser amado pelos clientes e posso muitas vezes não ser muito desejado pela equipe. Por quê? Porque às vezes tem que ter um pouquinho de farpa. Isso faz parte do negócio. Então não dá para agradar todo mundo. Jesus Cristo não agradou todo mundo. E tem gente que acha que tem que agradar todo mundo. Não, veja bem, a gente tem que ser democrático e tal. Tudo bem, você tem que ser democrático. Mas tem hora que você tem que tomar uma decisão. E a decisão sua vai mudar o destino. Decisão muda destino. Então quando eu recebo feedbacks, tanto como treinador, como líder, tem coisas que eu sei que eu preciso melhorar, e eu sempre falo que todos os dias eu aprendo com os vendedores. Quando eu dou treinamento de vendas, eu falo que, na verdade, eu não estou indo lá para ensinar ninguém. Eu sei o processo, eu sei as técnicas, eu uso Snap Selling, Spin Selling. Eu vou em empresas que tem vendedores que eu não pergunto, você sabe o que é um Snap Selling? Não sei. Sabe o que é um Emotional Selling? Não sei. Sabe a técnica profunda do Spin Selling? Não sei, porque não estuda.
Então, para o empresário, o seu vendedor não estuda, tá? Não estuda, não treina, por isso que não vende. Porque quem treina, tem técnica, ele prospera, ele vende. O problema do vendedor é ridicularizar a profissão do vendedor. Vamos mexer um pouco na ferida? Nada contra quem toma a sua cervejinha, quem bebe o seu vinho, cada um comemora. Uns tomam vinho em memória, outros tomam cerveja para, né, os amigos ali. Mas eu vejo o vendedor que posta no final de semana com a lata cheia de cerveja. Aí fala, ai, meu salário veio R$1.000 por mês. Mas, meu amigo, a mesa que ele senta é uma tragédia. Sim, sim. O cara fala da mulher do próximo, só fala de futebol, tudo bem, eu gosto de futebol também, mas fica uma coisa maçante. Então, assim, se você senta numa mesa de fracassado, é aquilo que nossos avós ensinaram nós, né? Você é o sexto quebrado. Pega o salário de 5 amigos seus que sentam na tua mesa. O sexto salário é o próximo, não tem como. Você tem que mudar a mesa. Sai daí, meu amigo, senão a frequência baixa. Às vezes eu fico observando aquela negatividade de igreja. Meu irmão fala uma coisa para mim, que ele fala, Bruno, como que você aguenta viver com tantas pessoas com frequência baixa? É uma pergunta sábia que o meu irmão Eric fez e eu gostei da pergunta dele. Porque em mim tem o poder de Deus que queima, o Espírito Santo está dentro de mim. Eu preciso levar para algumas pessoas, vai ser um número poucos frutos, porque poucos vão entender a mensagem do verdadeiro Deus. Poucos vão entender. A maioria das pessoas, eles são crentes de templos, de igrejas, de telhados. Porque eles não estão focados no lado da adoração. Eu nunca pedi uma casa para Deus. Eu nunca pedi para ganhar o salário que eu tenho. Eu sempre fui para a igreja para agradecer por tudo que Ele me deu. Pela saúde, pelos braços, pelas pernas. Porque eu ando. Tem gente que está no hospital agora que não consegue andar. Tem gente que não pode usar o banheiro. Quando eu rompi o tendão de Aquiles, eu fui ajudado pelos irmãos da minha igreja, que eu sou muito grato. O Paulinho me leva a fazer fisioterapia, o Alan me levou a fazer votação, o Henrique me buscou no hospital. Percebe que as pessoas me ajudaram. E eu sou extremamente grato. Então, assim, eu acho que igreja é a gente fazer parte de um grupo, é legal, de uma tribo, mas entender que a nossa principal missão é servir Jesus de coração e alma e tentar levar um pouco do amor dele, um pouquinho do amor dele para as pessoas em torno de nós. Eu penso isso. Aí sim, hein, Medina? Podcast hoje top demais. Brunão, infelizmente nós estamos chegando no final desse episódio, mas ó, antes a gente tem mais a última para fazer para você. E quero te agradecer, porque de fato aí você trouxe uma energia muito forte aqui. Agradeço de você ter vindo de Osasco para cá. Eu não sabia que você morava em Osasco. E de verdade, uma honra compartilhar desse momento com você. Uma honra você vir aqui e compartilhar todo esse conhecimento que você adquiriu ao longo da sua trajetória. Você é um cara aí muito gente boa, que é referência mesmo no mundo das vendas. Aquela palestra que eu assisti sua foi sensacional. Você colocou todo mundo ali para se movimentar ali. Então não ficou só na teoria, você trouxe a prática também. E eu que estava ali como na plateia assistindo, pô, achei sensacional mesmo. E quero te agradecer. Mas antes, a gente sempre faz a pergunta final aqui para todo convidado. A Medina encerra aqui para nós. É aquela mensagem, Brunão. É aquela que, na verdade, hoje foi um dos recordes aí que gerou vários cortes aqui, que foi sensacional. Mas você colocou, olhando na câmera ali, a mensagem que está no seu coração para todas as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo pelo Spotify. A mensagem do Bruno Chagas, a persona. Bacana. Ó, essa mensagem aqui é do coração, para você que está nos escutando, acompanha o podcast. Eu quero falar para você o seguinte: a felicidade não é a ausência de conflitos. É como você torna cada ambiente melhor. Vai ter dor de cabeça na tua igreja, mas vai lá e encara a situação de frente. Porque meninos choram no berço, adultos vão para a batalha, para o fronte. Tem pessoas do teu meio que estão aí trabalhando nos bastidores que querem que você desista. Não desista do seu objetivo. Lute e leve a energia que Jesus colocou dentro do seu coração, que eu tenho certeza que toda vez que você ajudar o maior número de pessoas, o poder de Deus vai estar sobre os seus braços e você, onde pisar a planta dos teus pés, Deus estará junto com você. Pode anotar isso pro coração. Que isso, hein, Brunão? Que honra, hein, Brunão? Obrigado. Top demais. Obrigado. E é isso aí, galera. Se você assistiu até aqui, curte, comenta, compartilha, siga nas redes sociais. E mais uma vez ficou comprovado que todos que têm fé em Deus
Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Com certeza o Senhor vai habitar no seu meio e você vai prosperar. Não seja um bajulador, você não precisa disso para alcançar pessoas. Seja íntegro. Chegou aqui hoje no nosso podcast o Bruno com esse livro incrível. Se você ainda não conhece, adquira e eu tenho certeza que você vai aprender a ser um campeão de vendas. Para você que acompanhou o podcast até o final, tem um presente para você. É presente mesmo, tá? Lá na Spotify tá liberado o meu audiobook. Tá liberado, sem custo. Então você pode escutar a minha história em 6 horas e 17 minutos. E para você que queira adquirir o livro físico, entra no meu site, que é o palestrantebrunochagas.com.br, que você vai receber um livro com a dedicatória minha. Vai ser uma honra, um privilégio. E se você quiser conhecer o meu trabalho, mentoria, treinamento, palestras, é só entrar no meu site, que lá o pessoal vai direcionar e você vai ter aí a oportunidade de conhecer um pouco do meu trabalho. Sucesso!